em Êxodo, no Antigo Testamento, livro do Êxodo, um dos primeiros livros lá da Palavra de Deus, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Louvado seja Deus por mais esse dia, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo, capítulo de número 3. É uma passagem bem conhecida, dos irmãos que já estão aí caminhando na fé, que já leram a Bíblia. É a manifestação de Deus a Moisés. Capítulo de número 3, Êxodo, diz assim a palavra de Deus: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver esta coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, ó Deus, na tua presença a nossa vida, a nossa necessidade de ouvir a tua voz. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra, para que saiamos daqui edificados e alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos, cada dia mais presenciando o aumento das coisas espirituais com relação às trevas e o conhecimento que as pessoas estão tendo de coisas espirituais. Nós olhamos para essa festa, o carnaval, por exemplo. Você pode hoje avaliar e voltar aí não muito tempo, 10 anos da sua vida, e avaliar o carnaval há 10 anos atrás. A cada ano ele vai se voltando para as profundezas das trevas. E as coisas espirituais, elas são chamativas, porque a pessoa desenvolve algo muito profundo, além daquilo que ela pode imaginar. Nós não andamos no mundo espiritual pelos olhos naturais. Nós andamos pelos olhos da fé. E são olhos mesmo que veem algo que as pessoas comuns, elas não veem. Então você tem o Espírito de Deus e você consegue enxergar além da visão natural, para que você possa compreender que coisas dignas de Deus são diferentes das coisas dignas dos homens. Então tudo aquilo que nós vemos hoje, criado até mesmo pelas redes sociais, aquelas manifestações desses seres espirituais escabrosos, tenebrosos, que a gente olha e alguns ficam até com medo, e às vezes a gente compartilha para que a pessoa tenha um impacto.
nós vemos a figura desses seres mediante a mentalidade humana, para causar um impacto, causar até mesmo uma certa motivação nas outras pessoas, mas nunca espere ou nunca pense que Satanás se apresenta dessa forma para as pessoas. Não é o intuito das trevas se apresentar a alguém para causar-lhe medo, porque assim a pessoa de maneira nenhuma lhe servirá. Então, tudo o que nós vemos hoje tipificado pelas redes sociais, pelas montagens, de inteligência artificial, são as forças espirituais do mal, manifesta como seres terríveis, horríveis. De fato, as suas atitudes são terríveis e horríveis. Mas Paulo diz que ele se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas que lhe servem. Quando você chega num satanista, por exemplo, ele nunca vai te dizer que Satanás é um Deus mau, que Satanás é um espírito mau. Nunca. Porque de maneira nenhuma Satanás se apresentará ou se apresentou a ele como alguém que quisesse destruir a vida dele, que quisesse destruir a família dele, que quisesse destruir os filhos dele. Porque isso, o ser humano, ele é enraizado com sua prole, ele defende esposa, filhos, ele defende a sua própria vida quando o perigo se aproxima. Isso é um despertamento dado por Deus. Ninguém entraria em um engano de Satanás, custando-lhe primariamente a vida de um filho, a vida da pessoa com quem ele casou, um cônjuge, por exemplo. Primeiro, ele entra através de uma porta que, na sua mentalidade, é uma porta legítima. É algo favorável que ele, no momento, ele se introduz no reino das trevas e faz uma aliança. Então, nós nunca devemos negligenciar esses dois reinos. Existe o reino de Deus, aonde nós sabemos pela palavra de Deus o que Deus faz. Mas existe o reino das trevas, que carrega também uma palavra, uma Bíblia. E dentro dessa Bíblia, tudo é ao contrário da nossa. Então nós temos que entender que aqui Deus aparece a Moisés e vai levantar Moisés para defender o seu reino, o seu povo. Deus causa em Moisés uma impressão para impactar a vida de Moisés. E é assim que o reino das trevas também entra na vida do ser humano, entra na vida, às vezes, até do crente. Ele vai oferecer às pessoas uma motivação impactante. Para alguns é dinheiro. A pessoa está ali totalmente endividada, a ponto de cometer ali uma atrocidade contra a sua própria vida. E se aquela pessoa, ela tem certa influência entre muitas outras, ela é uma pessoa capacitada para o reino, ou de Deus, ou das trevas. Então não é qualquer pessoa que faz um pacto com as trevas. Tem pessoas que já estão dominadas pelas trevas. Mas tem pessoas que podem ser impactantes na vida de outras pessoas. Então essa pessoa, ela tem uma certa propriedade exclusiva que Satanás pode usar
para alcançar muitos. Enquanto uma pessoa somente alcança ali a sua casa e a sua família, ele encontra alguém que pode alcançar 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas. Então, essa pessoa é alguém capacitada na sua intelectualidade, na sua maneira de atrair outros. Então, é alguém que Satanás tem interesse em alcançar. Então, para essa pessoa, ele não vai se apresentar como um demônio, como uma força espiritual do mal, horrenda, horrível, atormentando, trazendo pesadelos terríveis. Não, ele vai se apresentar como a solução do problema para aquela pessoa. Ele pode vir como um gerente de banco para resolver a sua situação financeira. Ele pode vir como alguém que vai participar da sua vida conjugal, seja um namorado, seja uma namorada, dependendo do sexo dessa pessoa. Ele pode vir como alguém que contrata sua mão de obra, seus serviços. Ele precisa aparecer como alguém que espelhe confiança. Então ele vai usar os seus súditos, os seus anjos, mas nunca na aparência assustadora que a gente vê aí. De maneira nenhuma. Dizia até uma irmã aqui da igreja há muitos anos atrás, que ele vem com sapatinho de algodão. E é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Por isso, no mundo espiritual, a gente não anda por aquilo que os nossos olhos naturais vê. Paulo diz que a gente anda pela fé, crendo nas coisas que não se veem. Aí esse não se veem, se veem de forma natural. E é por isso que às vezes até o crente, quando Jesus diz, se possível enganará até os escolhidos, é por isso que às vezes o crente ele luta contra a posição dos pais quando é o jovem, quanto à posição do marido quando é a esposa, quanto à posição da esposa quando é o marido que está iludido por essas revelações que surgem do mundo espiritual. Porque aparentemente, diante das nossas vistas, é a melhor atitude a ser tomada. Então Moisés aqui tem um princípio que Deus faz para se manifestar. Deus muda a ordem natural das coisas. Você vai ler aí no texto que Moisés tinha o costume de ir para um lado com o rebanho. Logo no primeiro versículo veio o desejo de Moisés, que levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Ele não tinha o costume de levar esse rebanho próximo ao monte Horebe. Mas nesse dia ele sentiu o desejo de ir. Então as coisas aqui começam a serem mostradas para nós, que o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça é o mesmo Deus que vai também aparecer a Josué no monte como príncipe dos exércitos do Senhor. Então quem é que tem que discernir a manifestação de Deus? Nós. Porque o mundo espiritual para nós é muito complexo. E na sua caminhada cristã, você já deve ter ouvido muitas pessoas falar que era de Deus, algo que queria fazer, e depois retroceder naquilo e falar, eu pensei que era de Deus. Porque precisa discernimento, precisa entendimento. Então, para Moisés, Deus vai manifestar na sarça, porque ele está diante de uma manifestação de Deus que lhe chama a atenção. A ordem dada tanto a Moisés em Êxodo 3:5, que nós vemos aqui, quanto a Josué em Josué capítulo 5, versículo 15, simboliza uma necessidade de reverência à visão que ele teve. Sarça queimando poderia ser na vida minha, sua, de Moisés, algo comum, porque é uma planta que está no deserto. E o deserto
é um lugar seco. Então alguém poderia ter passado antes e colocado fogo naquela sarça? Poderia. Alguns cientistas, até se depois você procurar, alguns estudiosos diz que ela poderia estar iluminada até pelo azeite, o óleo que saía daquela planta, e Moisés poderia estar tendo uma ilusão de ótica. Mas a diferença é que aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. E do meio da sarça saiu uma voz chamando ele pelo nome. Isso, na nossa compreensão, já é uma aparição, uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Na teologia se chama teofania. É o anjo do Senhor vindo até um servo que Deus escolhe para a sua obra. Nós tínhamos mais ou menos lá dentro do Egito, em contagem dos hebreus, quase 3 milhões de pessoas. Deus não escolheu ninguém lá. Então a obra é de Deus. E é Ele quem capacita as pessoas para dirigir o seu povo. Em meio de 3 milhões quase, contando mulheres e crianças, Deus vai escolher alguém que está lá no deserto, cuidando de ovelhas, ajudando seu sogro Jetro, porque aqui Moisés já tinha casado. Moisés já tinha sido livre, da boca do leão, podemos dizer assim, que era Satanás querendo matar as crianças egípcias, parteiras, preservaram Moisés. Você conhece a história? Com 3 meses, Moisés chorava muito, ia chamar a atenção daquele povo egípcio, então colocaram ele num barquinho e soltaram no Nilo. A filha de Faraó pegou Moisés, escondeu Moisés, entregou Moisés para ser amamentado pela própria mãe, sem saber. Cuidou dos princípios de Moisés na literatura egípcia, levantou Moisés como um grande guerreiro no meio egípcio, até Deus tirar Moisés do Egito. Então, olha como as coisas de Deus funcionam. Ninguém sabia de nada, mas Deus sabia. Deus usou até mesmo Faraó para treinar Moisés, para estudar Moisés, e depois tirou Moisés de lá, porque Moisés viu um dos seus parentes hebreus sendo ali maltratado pelos soldados egípcios, e ele matou um soldado. E quando ele foi corrigir um outro de seus irmãos, esse seu irmão falou com ele se ele queria matá-lo também, como fez com um egípcio. Então ele teve que fugir, porque senão ele seria morto. Mas já fugiu treinado, já fugiu sabendo ler, escrever, tendo entendimento das coisas que aconteciam na terra do Egito, porque ele não foi criado no meio dos outros, ele foi criado na família tradicional egípcia. Portanto, quando ele está protegendo as filhas de Jetro, que é também chamado de Reuel, chegam homens para atacar as filhas de Jetro na beira de um poço. Ele protege essas moças, você lê depois no capítulo 2. Essas moças chegam ao pai e contam o que esse homem fez. O pai pergunta: quem era esse homem? Elas disseram: era um egípcio. Ele não tinha características normais de um hebreu. Ele sai do Egito como um egípcio, vai para o deserto, e lá Deus vai levantá-lo para guiar o seu povo, porque antes desse texto que lemos, a Bíblia diz que Deus ouviu do céu o clamor do seu povo, mas não escolheu ninguém lá entre o seu povo. Então, a primeira coisa que vemos é que Deus vai se manifestar a Moisés, e isso traz no coração de Moisés
algo que mesmo no Egito ele nunca tinha perdido: a reverência, o temor, a prudência diante do Deus verdadeiro. No deserto, ele está aos cuidados de um sacerdote de Midian. Olha como que Deus trabalha. O deserto não é lugar de murmuração. O deserto não é lugar de achar que Deus nos abandonou. O deserto não é lugar de ficar reclamando da situação. O deserto é a escola de Deus. O deserto é lugar aonde vai ter manifestação de Deus na vida do crente. E o diabo chega muitas vezes para encher a cabeça do crente contra sua igreja, contra sua família, contra seus líderes, contra tudo aquilo que diz respeito à nossa fé. É no deserto que Deus deu as maiores experiências aos seus servos, inclusive ao seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui no deserto é demonstrado por Moisés reverência, demonstrado por Moisés rendição. É uma transferência de um lugar de vida que Moisés estava vivendo em paz, tranquilo. Era deserto, mas ele tinha mulher, ele tinha um sacerdote que cuidava da sua vida espiritual. É um lugar onde Moisés vai ter um encontro com Deus e Deus fala com Moisés algo muito importante. Olha no versículo de número 4. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, ele teve uma identificação daquela sarça, ela era diferente. O que chamou a atenção de Moisés foi que ela se queimava, mas não consumia-se. E o fogo consome tudo. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus te conhece pelo teu nome. Deus não precisa mudar sua característica. Deus não precisa mudar sua personalidade. Deus não precisa mudar o seu nome em favor de te favorecer no reino dele, te dando um nome famoso, um nome diferente, uma característica diferente. Deus pegou Moisés do jeito que Moisés estava ali no deserto. Mas uma coisa Deus pediu a ele. E disse o Senhor, ou prosseguiu o Senhor, depende da tradução: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que tu está é terra santa. Presta atenção nisso que está escrito aí na sua Bíblia. O lugar em que Moisés estava foi considerado santo, não porque aquele lugar era um lugar terminantemente santo. Passou a ser santo depois da manifestação de Deus ali, porque quem estava naquele lugar era o nosso Deus. E a Bíblia fala que o nosso Deus é santo. Ser santo não é se tornar uma imagem reverenciada pelas pessoas como Deus. Ser santo é ser separado. Quando Deus fala com Moisés, o lugar em que tu está é santo, Deus está falando para ele: esse lugar aonde eu te manifestei é diferente do outro lugar que você está vivendo. É diferente do outro lugar que você escolheu para viver, que você vive agora tranquilo com sua esposa, com seu sacerdote, com a sua vida em paz, diante de tudo que você tem realizado. Esse lugar aqui é santo. Moisés, tira as sandálias dos teus pés.
Aí precisamos entender o que é tirar as sandálias dos pés no Oriente Médio. Para nós, aqui, pode ser para não sujar a casa, né? Você chega em casa com o pé sujo, sua mãe fala, tira a sandália dos seus pés. E tem uns que não tira, né? Já entra sujando tudo que a mãe limpou. Tem a esposa que fala para o marido, veio do trabalho, fica aí fora. Espera um pouquinho que estou terminando de limpar. Tem uns que sentam. Espera limpar. Tem outros que, não esquenta a cabeça que não, estou com fome. E já entra para dentro sujando tudo. Mas lá não é assim. Quando você lê a história de Ruth na Bíblia, quando ela volta com sua sogra Noemi, após de ter perdido seu esposo, numa aventura que Noemi empreendeu na sua vida. Ela não confiou em Deus, não havia pão na sua terra, ela deixou a sua terra em busca de prosperidade em outra terra. Quando ela estava lá, perdeu seus 2 filhos. Ali as assolações, as dificuldades veio sobre a família dela. Ela perdeu seus 2 filhos. E lá na terra onde ela foi buscar prosperidade, houve uma grande seca, uma grande dificuldade. E ela ficou sabendo que de onde ela tinha saído, Deus tinha provido prosperidade. Então, na sua saída, ela perde tudo que tinha, perde ainda parte da sua família, seus 2 filhos, e volta com uma de suas noras para o lugar aonde Deus abençoou. Então aí nós aprendemos também que não é o lugar que determina a bênção de Deus. Não é porque nós estamos aqui numa cidade pequena que nós precisamos ir em busca de outras coisas para que Deus possa nos abençoar. Deus pode abençoar a pessoa aonde Ele quer abençoar essa pessoa. Eu falo isso desde 2006, quando chegamos aqui. E as pessoas imaginavam que a bênção de Deus ou a prosperidade de Deus estaria sobre elas se elas estivessem em outro lugar. Noemi pensou assim. Mas quando ela volta para sua casa, Ruth volta com ela. E lá, no Oriente Médio, aonde esse povo vivia, a ideia de tirar as sandálias dos pés é um sinal de pertencimento a outra pessoa. Então Moisés, quando Deus fala com ele, tira as sandálias dos seus pés, Deus estava dizendo a Moisés, está disposto a pertencer a mim? Está disposto a não pertencer mais a você mesmo? Está disposto a não seguir mais seus próprios caminhos? Está disposto a não viver mais segundo a sua vontade, mas segundo a minha vontade? Porque era essa a situação a se colocar agora diante de Moisés. É sinônimo de abrir mão de seus direitos, de suas vontades, de seus prazeres, para servir a outro. É quase que um legado de casamento. Quando ali, muitos no decorrer do curso da vida a dois quebram essa aliança, esse legado que fazem ali um com o outro. Então Deus está falando com Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Tira os costumes do Egito. Tira as tradições que ainda você carrega do Egito. Tira do seu coração, da sua mente, tira da sua própria vontade tudo aquilo que o Egito te ensinou. Porque agora você não estará mais no Egito, você estará debaixo da direção de alguém que é santo. Da direção de alguém que te comissiona para um grande chamado. O grande problema hoje
É as pessoas saírem do Egito, mas o Egito não saírem dela. É as pessoas saírem do mundo, mas o mundo não querer sair delas. Então não dá certo a vida de muitos crentes por causa disso. Porque como nós falamos na quinta-feira, Deus é exclusivista. Deus não divide a sua glória com ninguém. E não seria Moisés aquele que faria Deus dividir a sua glória com ele. Porque logo Deus já diz quem ele é. Olhe bem. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Era assim que Deus era conhecido e ainda é conhecido entre os judeus. A diferença entre os demais deuses é essa. O nosso Deus, ele tem uma origem no seu povo, na criação de todas as coisas. Quando Deus se apresenta a Abraão, ele não diz: eu sou o Deus de seus pais. Porque o Deus de Abraão e dos pais de Abraão eram deuses feitos por mãos humanas. Agora, a partir de Abraão, quando Deus se apresenta a Jacó, ele diz: eu sou Deus de teu pai Abraão. Quando Deus se apresenta a Isaque, Deus diz: eu sou Deus de teu pai. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é progressiva nisso, para mostrar que só existe um Deus. Então Moisés, ele precisa passar por essa situação. Ele precisa desvencilhar-se de seu pertencimento a si mesmo. E Paulo utiliza isso falando aos Efésios, chamando os Efésios para uma responsabilidade que ele tinha. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz: eu, o prisioneiro do Senhor. Mas não é por aprisionamento de Deus, é por escolha. Deus não obriga você a abandonar as coisas que você ama, que eu amo, que nós gostamos. É uma escolha interior. É uma escolha mediante uma experiência. Se nós não buscarmos essa experiência, nós não teremos uma escolha para fazer. E o que acontece nos dias atuais é que a experiência cristã é mística, é mesclada com o que falamos há dias atrás, com a cultura aonde vivemos, com as situações que conhecemos como religião. Mesclamos, às vezes, a experiência com Deus diante até daquilo que achamos ser experiência com Deus. Pensamos ser experiência com Deus. Porque a realidade de uma experiência com Deus, ela passa acima de tudo aquilo que consideramos valoroso nesse mundo. Ela precisa ser assim, como a experiência com o diabo precisa ser assim também. Para que a pessoa entenda que aquilo que ela vai pactuar, ou com aquilo que ela vai fazer aliança, é mais valoroso do que aquilo que ela nesse mundo pode conquistar. Então a experiência com Deus precisa passar por esse crivo, até que a gente diga: nada mais vale a pena. Até que você diga isso para você: nada mais vale, a não ser a presença de Deus. É nesse momento que nós estamos transferindo a nossa responsabilidade de vida, de sobrevivência e de manutenção diária de todos os nossos problemas para Deus.
É nesse momento que Paulo diz: o viver é Cristo, o morrer é lucro. É nesse momento que as palavras saem do coração de Paulo, não por uma retórica aprendida em livros, mas porque Paulo viu a sarça queimar diante dele, quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então Moisés tira as sandálias dos pés, mostrando reverência, posição agora, daquele momento em diante, única e exclusiva dentro do que Deus escolhesse para ele. E é esse o ponto crucial da nossa vida com Deus. A salvação é crer em Jesus. Você pode estar aqui hoje simplesmente pela sua salvação. E há algo errado nisso, pastor? Não. Não que seja pejorativa a palavra simplesmente salvação. Mas você entende o que eu quero dizer diante desse texto. Você pode vir através da salvação e almejar uma experiência muito maior do que apenas dizer: eu sou salvo, eu creio em Cristo. Então Moisés, ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia quem era o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E a Bíblia sua prova isso. Por que que prova? Porque está escrito aí. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Qual era a cultura exemplificada na mente de todos os seguidores de Deus no Antigo Testamento? Aquele que visse a face de Deus morreria. Então, como é que nós sabemos que Moisés era crente, mesmo no Egito? Porque ele teve medo de olhar para a face de Deus. Nenhum egípcio teria essa doutrina dentro de si. Nenhum cananita teria essa doutrina dentro de si. Nem Nadab e Abiú tiveram essa doutrina dentro de si. Porque tentaram entrar na presença de Deus em pecado. E o que aconteceu? Morreram. Foram mortos na porta do templo, porque ignoraram essa participação na unidade da presença de Deus naquele lugar, e tentaram a Deus, morreram. Mas Moisés, quando pergunta acerca do local, ou quando recebe informação acerca do local, a primeira coisa sugerida por Deus: quer andar comigo? Quer ser um príncipe do meu povo? Quer viver como um libertador de Israel? Então renuncia tudo, porque daqui para frente nada mais te importa. Somente a minha presença, somente isso que você está presenciando. Eu e você, Moisés, sozinhos aqui. Quer tirar a sandália do seu pé? O dia que Deus te fizer essa convocação, se ainda não fez, não vai ser através de ninguém. Não vai ser através de profeta. Não vai ser através de pastor, não vai ser através de liderança, vai ser só você e Deus. Vai ser através de uma experiência que vai marcar a sua vida pelo resto da sua existência, que vai marcar a sua história pelo resto da sua existência, porque algo que Deus tem que falar para mim, Ele não vai falar para você. Algo que Deus tem que falar para você, Ele não vai falar para mim. Ele vai intimar você no mais secreto do seu coração. E o dia que Deus te intimar, se você disser não, você não vai conseguir viver em paz mais nessa terra. Porque tudo o que você fizer,
fora do princípio que Deus quer, a sua consciência não vai ficar em paz. E era assim, e é assim com Moisés. Lá nesse conceito que nós estamos lendo aqui, Êxodo, que é o conceito do Oriente, do Antigo Testamento, Israel, para que resgatasse a transferência de uma propriedade, para que resgatasse a transferência de bens ou os negócios em Israel, era feito assim. Basta você ler Ruth, é um livro pequenininho. Boaz, quando vai resgatar a propriedade dos filhos de Noemi, quando vai até mesmo resgatar Ruth como sua esposa, ele tem que ir diante dos anciãos de Israel, tirar as sandálias dos seus pés e firmar uma aliança de que agora tudo o que pertencia aos filhos de Noemi, as propriedades, os bens e tudo o que era pertences desse povo, passava a ser seu, inclusive da geração àquela família, através de tomar Ruth como sua esposa. Então, tirar as sandálias dos pés, quando Deus fala com Moisés, é um sinal de pertencimento a outra pessoa. Quando nós nos aliançamos com Deus, verdadeiramente, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Paulo cita isso em 1 Coríntios, dizendo acerca do seu corpo, do meu corpo. Ele diz: acaso não sabeis vós que sois santuário de Deus? Que sois o templo do Espírito Santo e que não pertencem a vós mesmos? Olha a profundidade do Evangelho. Não é uma religião. É uma transmutação de lei para graça. Se antes quem olhasse para Deus morria, hoje não morre mais. Porque nós olhamos para Deus na face de Cristo. Ele é a sarça que está queimando, ardendo nesse mundo. E o diabo tenta ofuscar o seu brilho, ofuscar o seu fogo, ofuscar sua presença, mostrando outras vertentes de evangelho. Aonde a pessoa não tem um encontro genuíno com essa sarça ardente. Jesus é a sarça que arde continuamente no coração daquele que quer se entregar verdadeiramente para Ele. Muitas pessoas estão tendo encontro com religiões, com religiosidade. Por isso elas não conseguem abandonar a velha vida, tirar o Egito delas. Porque estão servindo a Cristo na religião. E o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um segmento disso que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 3. O Evangelho é a presença de Cristo ardendo continuamente no seu coração, repudiando o mundo, o pecado e o diabo. Por isso nós não temos nenhuma comunhão com as trevas, não é porque a gente quer, porque se a gente fosse agir por nossa própria natureza, nós estaríamos lá com um bloco de carnaval, inventando a ideia terrível e errônea que era para ganhar os ímpios. Mas na realidade era para satisfazer as necessidades e os prazeres da nossa carne. Porque se nós temos 365 dias do ano para evangelizar o ímpio, nós vamos escolher evangelizar o ímpio no carnaval. Essa é a ideia errônea que está mesclada com esse sincretismo religioso que não revela a sarça ardente, que não revela a presença gloriosa do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas revela uma sarça que fumega com prazeres desse mundo.
aonde não precisa tirar as sandálias dos pés, aonde o território não é santo porque se mistura com o que é profano, aonde a localidade não exige santificação. Então essa sarça que é Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, tendo hoje a oportunidade de se manifestar a nós, é um plano de Deus que é escolhido por Deus para a nossa vida, que sai dos planos naturais desse mundo, que sai dos planos naturais dessa terra, que só consegue ser enxergado ou visto através de olhos espirituais, porque senão o jovem diz, a religião, a igreja, o evangelho é uma escravidão. Não é, é uma libertação. É uma libertação das trevas, dos desejos dessa terra, dos prazeres desse mundo, que as pessoas que ficaram no Egito queriam. É interessante o clamor desse povo. E Deus, que discerne o coração do homem, ele sabe discernir o que é clamor e o que é murmuração. Porque quando esse povo clamou, Deus levantou o libertador. Mas depois de Deus ter levantado um libertador, esse povo murmurou. Olha o capítulo 16. E isso não agradou a Deus. Êxodo capítulo 16. Deus tirou eles do Egito, você conhece a história, já disse, né? Os que estão mais familiarizados com a Bíblia conhecem a história. Deus tirou eles com mão forte. A pessoa diz, se nós voltássemos lá na igreja primitiva, aí eu ia ser crente de verdade, porque lá tinha sinais, lá tinha prodígios, lá os pastores, os apóstolos tinham poder de Deus, aí ia converter mais gente. Não adianta isso. Quantos sinais Deus fez para Israel? Quantas coisas maravilhosas, milagres maravilhosos aos nossos olhos Deus fez diante de Israel. Esse povo está livre agora. Deus os levou pelo caminho do deserto para tirar o Egito deles. Olha o que eles dizem no capítulo 16. Depois que partiram de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês depois que saíram do Egito. Quanto tempo? 2 meses e meio. 2 meses e meio. Depois de ver 10 sinais de Deus. Depois de ver os egípcios morrerem debaixo de uma ação sobrenatural de Deus, depois de ver e contar histórias sobre o Mar Vermelho se abrir e eles passarem a pé enxuto, não precisou de barco, não precisou de navios. Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, soprou um vento a noite inteira e o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Quando ficaram sabendo que os inimigos, Faraó e todo o seu exército vinha atrás, eles olharam o mar se fechando e matando todos os inimigos. E a Bíblia diz o quê? Que eles cantaram e louvaram ao Senhor. E Miriam, com o seu tamborim, deu glória a Deus pelos feitos. 2 meses depois. Janeiro, fevereiro, chegou o momento da folia. Quem se converteu lá no Mar Vermelho, já vai enfrentar o carnaval. E o que acontece? Olha aí. E toda a comunidade dos israelitas murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera
estivéssemos nós morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para nos matar de fome com toda essa multidão. Você está vendo como é o ser humano sem uma experiência com Deus? Ele glorifica a Deus no dia do livramento. Ele glorifica a Deus no dia que recebe a bênção. Ele acredita em Deus por um momento, mas quando vem a vontade de Deus e a sua vontade, ele escolhe a sua vontade. Eles esqueceram da libertação. Eles esqueceram do que Deus fez com eles e através de Moisés em favor deles. Tirando eles, irmãos, sabe de quantos anos? 400 anos de escravidão. Mas o que eles disseram aqui, eu troco para você em miúdos. É melhor ser escravo e fazer o que eu quiser. É melhor estar sob escravidão dos demônios, das forças do mal e fazer o que eu quiser, do que estar servindo a Deus e fazer o que Ele quer. É assim que eles disseram. Porque não conheciam a vontade de Deus. Então há uma diferença entre aqueles que servem a Deus por aquilo que Ele é e aqueles que servem a Deus por aquilo que Ele vai dar. Porque há muita gente hoje em dia buscando a igreja, buscando o evangelho para obter lucro e satisfação dos seus prazeres. Então eles disseram assim para Deus: melhor seria estar lá no Egito. Melhor seria estar sobre a escravidão. Porque lá, pelo menos, nós comíamos carne. Lá, pelo menos, nós tínhamos pão à vontade. Mas esqueceram que eram escravos de um inimigo. Então, o versículo 9 vai dizer que Deus ouviu não a oração, mas a murmuração. Tem diferença. O versículo 9 diz assim: depois disso, Moisés falou a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu a vossa murmuração. No capítulo 2, do versículo 23 em diante, Deus levanta Moisés porque ouviu a oração. E ele levantou um líder. O que nós entendemos com isso? O ser humano nunca está satisfeito com nada. Então é onde ele precisa depositar a sua vontade na vontade de Deus. Descansar as suas necessidades dentro daquilo que Deus tem para nos dar, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós a cada dia da nossa vida. E é por isso que essa sarça ardente hoje sendo Cristo, nós devemos olhar para Ele como Paulo nos chama a fazer. Como o escritor aos Hebreus nos chama para fazer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos para a promessa que nos está sendo feita, que é o céu, a Canaã celestial. Se nós olharmos para essa promessa firmemente junto ao autor e consumador da nossa fé, nada disso que está aí fora nos interessa mais.
ainda que tente nos tentar, ainda que tente nos tirar da presença de Deus, não vai conseguir. Porque a Bíblia vai relatar que Moisés renunciou. Irmãos, olha a diferença. Moisés renunciou uma posição de glamour, uma posição de autoridade no Egito, para se tornar um escravo da lei de Deus, da vontade de Deus. E olha aqui, Moisés não conhecia pão e carne somente. Eu disse no início, Moisés conhecia o padrão de vida da grande elite egípcia. Ele foi criado num padrão de vida pela filha de Faraó. Não foi criado dentro de um regime escravatista ou escravizário que ali os escravizou 400 anos. Ele não comia o resto, ele comia o de melhor. Ele tinha o de melhor que o Egito produzia todos os anos. E lá em Hebreus, o escritor vai dizer que ele não olhou para as coisas do Egito. Embora pudesse viver daquelas coisas, ele renunciou tudo aquilo para viver para Deus. E é isso que Jesus vai fazer no nosso coração. Como somos semelhantes a Moisés, temos também todos os outros homens da Bíblia como semelhantes a nós, escolhidos debaixo da condição de pecado, porque só um ser humano não foi como nós, e esse é Jesus. O resto foi escolha. Moisés teve experiências profundas com Deus, porque ele se aprofundou no relacionamento com Deus. Josué teve experiências grandiosas com Deus, se tornou um grande líder na presença de Deus, porque se aprofundou com Deus. Todos os outros que se aprofundaram, os seus relacionamentos com o mundo, se perderam. Rei Acabe e tantos outros reis foram prometidos para eles as mesmas promessas que são prometidas a nós. Jesus prometeu a mim e a você: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Condição, promessa, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí é as coisas que o pai apresenta ao filho. Sabe que é certo para o filho, sabe o que é necessário para o filho. Porque existem coisas que são necessárias e existem coisas que são somente importantes. Quais são as melhores? As importantes ou as necessárias? As necessárias. Então Moisés é um homem como eu e você. Foi um homem como eu e você. Josué, um homem como eu e você. Paulo, um ser humano como eu e qualquer um de nós aqui. Qual é a diferença de destaque na Bíblia? A entrega. Então, se eu entrego mais da minha vida a Deus, eu obtenho mais de Deus para a minha vida. Isso continua. Todos nós somos bem-vindos para sermos abraçados pela salvação que Deus oferece a todos que o buscam. Agora, a condição espiritual, discernimento espiritual, vida espiritual, não está relacionado ao que Deus oferece, mas o que você oferece para Deus. Quanto mais você dá de Deus, de você para Deus, mais de Deus você tem. Quanto mais você entrega de você para Deus, mais de Deus você tem. Ah, pastor, eu não quero entregar nada da minha vida, quero viver a minha vida conforme a minha ideia, conforme os meus pensamentos, conforme a minha vontade, e eu creio em Jesus Cristo. Amém. É você e Deus.
Lá no final a gente vê o que é que acontece. Eu não posso dizer que você não é salvo. Eu não posso dizer que você não vai herdar o reino de Deus. Quem vai poder dizer tudo isso é Jesus naquele dia. Porque é naquele grande dia que Malaquias diz que veremos a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Para encerrar, nós vemos aí Hebreus capítulo 11, que mostra os heróis da fé e vai confirmar o que eu te disse aqui. Hebreus capítulo 11. Por que eles foram chamados de heróis da fé? Porque sobressaíram entre os demais. Mas olha a misericórdia de Deus sobre Israel até hoje. Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo e Deus não rejeita o seu povo. O que Deus rejeita é o sacrifício que o seu povo faz diante dele. Que o seu povo mescla às vezes diante dele. Agora, nós corremos risco quando mesclamos o sacrifício oferecido a Deus? Claro que corremos. Corremos o risco de apostatar da fé, corremos o risco de desviar da fé, corremos o risco de estar oferecendo fogo estranho diante de Deus, pensando que estamos sendo aceitos. É esse o risco. Agora, ninguém pode dizer quem está salvo, quem não está salvo diante de Deus, porque a salvação pertence a Deus. Uma pessoa muda de opinião em instantes da sua vida. Uma pessoa pode fazer tudo de errado, a sua vida toda diante de Deus. A igreja pode excluir aquele membro da igreja, mas no último minuto, se ele tiver a oportunidade, ele pode se arrepender e nós encontrarmos ele lá no céu, mesmo não fazendo parte da igreja. Veja capítulo 11, versículo 23. Olha o que é a fé. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei, porque eles tinham que entregar os filhos para serem mortos. Mas eles esconderam Moisés. Falou, não, esse menino belo nós não vamos entregar. Pela fé, Moisés, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Então, Moisés foi criado no Egito, mas não se dobrou ao Egito. Por isso ele foi tirado de lá, foi afastado de lá pela sua própria vontade. Às vezes ele pensou, mas não, era a vontade de Deus agindo nele. E então ele escolheu. A vida é uma escolha, ou várias delas. A primeira e mais importante que nós devemos fazer é a escolha por Cristo, e todos nós já fizemos. Se alguém não fez, pode fazer hoje. Mas dentro do conceito do reino de Deus, ainda existem escolhas. E conforme as escolhas que fazemos, o resultado vem naquilo que pretendemos a cada dia. Resultados ótimos, excelentes, segundo a palavra de Deus. Resultados desastrosos e não tão excelentes, quando escolhemos segundo a nossa vontade. Então, opte por fazer a vontade de Deus. Tire as sandálias dos seus pés e se entregue totalmente ao mover e ao agir de Deus. Uma coisa é certa, um conselho de 25 anos de experiência, você não vai se arrepender. Deus vai fazer algo tremendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, quando Ele for prioridade na sua vida. Não espere da religião, não espere do pastor, não espere do irmão, da irmã,
aquilo que só Deus pode fazer. Porque se você esperar em mim, você vai se frustrar. Se você esperar no seu irmão, você vai se frustrar. Se você esperar naquele casamento, naquela princesa, naquele príncipe, você pode se frustrar. Tem muita gente se frustrando e se divorciando hoje no Evangelho. Mas quando você espera em Deus, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu a Moisés, e Ele cumpriu. E olha que não foi um pai bom, como a gente espera que fosse os nossos pais. Deus mostrou para Moisés a terra e disse para Moisés: tu não vai entrar nela. E ele não entrou. Morreu aos pés do monte, aonde Deus lhe apareceu, aonde Deus lhe manifestou. Aí você fala assim: nossa, mas que Deus mau. Moisés não entrou na terra que ele viu, ele entrou na terra que ele não viu. Amém? Você não vai entrar onde os seus olhos almejam. Você vai entrar onde os olhos de Deus te escolheu para entrar. Aonde os olhos naturais não veem. Aonde os olhos espirituais conseguem ver. Porque a Canaã que Deus prometeu a Moisés não é a terra, é a Canaã celestial. E ele já está lá, esperando a igreja, esperando nós, quando partirmos para entrar lá. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que Deus te abençoe e que você saiba, quando algum amigo, quando alguma amiga lá do mundo falar: você perdeu o carnaval, você fala: não perdi o carnaval. Eu ganhei a Canaã celestial. Isso é algo que nós precisamos a cada dia da nossa vida ter como certeza no nosso coração. O que Deus tem para nós, olhos normais, nenhum viu. Não penetrou em coração de homem algum o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Vamos orar também, irmãos,